Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais um problema envolvendo força elétrica. Então vamos lá. Duas cargas puntiformes. Cargas puntiformes são cargas que têm um valor muito pequeno, tá? Então duas cargas puntiformes, Q1 e Q2, são fixadas nos pontos A e B, distante entre si 0,4 metro, no vácuo, sendo Q1 igual 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, Q2 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Determina a intensidade da força elétrica resultante sobre uma carga Q3, igual a menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, colocada a 0,1 metro de A, sobre a reta AB. Então, você tem duas cargas, Q1 e Q2. Só que Q1 e Q2 têm o mesmo sinal. Então, a força elétrica entre elas é de repulsão, tá? Só que entre elas foi colocada uma terceira carga negativa. Então, essa terceira carga, ela vai exercer uma força de atração com Q1 e uma força de atração com Q2, tá? Então, ele quer saber qual a intensidade da força resultante sobre essa carga, tá? Então é isso. Para resolver essa questão, nós vamos fazer um gráficozinho, um esquema, para você entender melhor, tá? Então, ele fala na reta AB. Então, eu vou escrever aqui a reta AB. A reta AB é só... Eu vou fixar nela os pontos A e B, tá? No ponto A, você vai ter quem? Q1, tá? No ponto B, você tem Q2. É o que está dizendo a questão. Só que a distância entre A e B, no vácuo, é de 0,4 metros, tá? Então, eu vou fazer aqui um desenhozinho simulando a distância entre A e B, tá? Então, a distância é igual a 0,4 metros. Só que a 0,1 metro de A foi fixada a carga Q3, tá? Então, como é que vai ficar a distância? A distância vai ficar o seguinte. A distância entre Q1 e Q3 é 0,1 metro. Então, eu vou chamar de distância 1. A distância 1 é 0,1 metro. É o que está dizendo a questão. E a distância entre Q3 e Q2? Se a distância total é 0,4 menos 0,1, a distância 2 vai ser 0,3 metro. Porque 0,3 mais 0,1 é igual a 0,4. Tá? Agora, Q3 exerce uma força de atração, tanto com
a carga 1, tanto com a carga 2. Então eu vou chamar isso aqui, ó, de força 1,3. Eu vou calcular a força entre a carga 1 e a carga 3. E essa aqui eu vou chamar de F2, 3. Eu vou calcular a força entre a carga 2 e a carga 3. Quando eu tiver as duas forças, aí eu calculo a resultante, tá? Então é só isso. Então vamos calcular primeiro F1,3. Quais são os dados que eu preciso para calcular a força 1,3? Eu preciso saber quem é a carga 1, quanto que vale na questão a carga 1? 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Eu preciso da carga 3, que é menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. O K é no vácuo. Então, no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9. A unidade de medida do K é newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Você não precisa pôr isso aqui não, pode pôr direto na fórmula. Agora, eu tenho a distância. Tá? Quem é a distância na força 1,3? É a distância 1. Distância 1, que é 0,1 metro. Se eu quiser usar 0,1 na fórmula, pode usar, tranquilo. Mas eu prefiro colocar em potência de base 10, porque tudo aqui está em potência de base 10 já. Como é que eu escrevo aqui em potência de base 10? É 10, uma casa decimal. Uma casa decimal dá 10 a menos 1. Porque é 0,1. Lembra da aula passada, na potência de base 10? 0,1 é 10 elevado a menos 1. Tá? Se fosse um 2 ou um 3, aí seria diferente. Metros. Tá? Então, qual é a fórmula da força? A força elétrica é calculada pela fórmula K no vácuo, módulo de Q1, vezes o módulo de Q3, tá? Que é a força 1,3. Sobre a distância 1 elevado ao quadrado. Então vamos lá, vamos jogar aqui na fórmula. A força é igual. Quem é o K? 9 vezes 10 elevado a 9. Quem é Q1? Q1 é 2 vezes 10 a menos 6. No módulo ela está positiva, ela vai continuar positiva. Agora aqui, ó, presta atenção. Q3 é negativa, mas o módulo é sempre positivo. É isso que significa o módulo. Na fórmula ela vem positiva. E a distância 1 é 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Se você quiser usar o 0,1 ao invés de 10 a menos 1, pode usar, não tem problema. Agora, eu multiplico 9 vezes 2, 18 vezes 3 dá 54. Entendeu? Eu multiplico o número por 2 e por 3. Vezes. Aqui, ó, multiplicação de bases iguais. Eu conservo a base e somo os expoentes. Ó, 9 mais menos 6 mais menos 6. E aqui embaixo eu resolvo a potência. Eu conservo a base
e multiplico os expoentes. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então a força 1,3, tá? Só para não perder aqui. Força 1,3. Então a força 1,3 é igual a 54. Aqui eu não tenho nada para dividir, então eu vou conservar o 54. Vezes 10. Mais e menos, dá menos. Ó. Então 9 menos 6 dá 3 positivo. 3 positivo com menos 6 dá menos 3. Tudo isso dividido por 10 a menos 2. Então é igual. Aqui já está resolvido. Então eu vou repetir. 54 vezes. Divisão de bases iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. Tá? Então fica quanto? 54 vezes 10 elevado. Menos e menos dá mais. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então deu quanto? Deu 54 vezes 10 a menos 1. 54 vezes 10 elevado a menos 1. Só que a gente não costuma deixar expoente 1, tá? Mesmo ele positivo ou negativo, a gente costuma eliminar. Então, como é que eu elimino esse expoente 1? Para eu eliminar esse expoente 1, eu tenho que deslocar uma casa para a esquerda. Para a esquerda. Então, fica assim. 5,4. Desloquei uma casa. Essa uma casa que eu desloco para a esquerda, eu acrescento expoente positivo. Quando eu desloco para a esquerda, é positivo. Para a direita, é negativo. Aí eu vou repetir o que já está aqui. Ó. Então, vai dar quanto isso aqui? Ó? Eu vou cancelar. Certo? Então a força em 3 é igual a quem? A 5,4 newton. Então eu já tenho o valor da força 1,3. Tá? Agora eu preciso encontrar a força 2,3. Eu vou encontrar a força 2,3 agora, tá? Então vamos lá. F 2,3, que é a carga 2 e a carga 3. Para isso, eu preciso saber o valor de quem? Da carga 2. A carga 2 a gente viu que é 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tá? A carga 3, a gente já viu também que é menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. O K não precisa mais nem pôr, isso você já sabe que é 9 vezes 10 elevado a 9. Agora eu preciso saber quem é a distância 2, tá? Lembra aqui, ó, a distância 2, ó, é 0,3. Eu vou calcular a força 2, 3. Então vamos lá. A distância é 0,3 metro. Aqui eu vou pôr em potência de base 10. Aqui não é 1, então eu tenho que pôr 3. Ó. Quando for 1 não precisa, mas diferente de 1 tem que pôr. Então fica o quê? 3 vezes 10 elevado. Ó. Deslocou para a direita. Para a direita, o expoente é negativo. Uma casa eu ponho menos 1 metro. Tá? Então agora é só aplicar a fórmula da força. Então, calculando a força elétrica, 2,3 é igual
Ele vai calcular. Ó, vou repetir muito grande aqui. K, que multiplica. Agora quem? Ó? Q2 vezes quem? O módulo de Q3. A distância agora é a 2, elevado ao quadrado. Então, como é que fica aqui? Ó? 9 vezes 10 a 9, Q2 é 8 vezes 10 a menos 6, e Q3 menos 3, novamente fica positivo. 3 vezes 10 a menos 6. Tá? A distância 2 é 3 vezes 10 a menos 1, só que é elevado ao quadrado. Então a força dos 3 é igual. Eu multiplico 9 vezes 8, dá 72. 72 eu multiplico por 3. Ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. 216. Vezes 10. Aquela mesma continha, ó, conserva a base e soma os expoentes. Você pode fazer direto isso aí, tá? Aqui no denominador, 3 ao quadrado, ou 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, vezes 10. Aí eu multiplico, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Pronto. A força dos 3 é igual. Aqui eu vou dividir, ó, 216 dividido por 9. 216 dividido por 9 dá 24. É uma divisão fácil, tá? Vezes aqui 10, mais e menos dá menos, mais e menos dá menos. Então 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3. Sobre 10 a menos 2. É igual 24 vezes 10 a menos 3. Eu passo isso aqui subtraindo, tá? Divisão de bases iguais. Nem precisava mais deixar o 2 aqui. Então aqui fica quanto? 24 vezes 10 menos 3, menos e menos, mais. Então a força dos 3 é igual 24 vezes 10 elevado a menos 1. Então, como eu já falei para vocês, a gente não deixa isso aqui menos 1. A não ser que tenha uma alternativa. Aí você vai lá e marca. Então, eu vou tirar o menos 1. Para eu tirar o menos 1, eu desloco uma casa para a esquerda. 2,4. Essa uma casa para a esquerda, eu acrescento 10 elevado a mais 1. Aí tem o 10 a menos 1. Então eu vou cancelar, tá? Então a força dos 3 é igual a quem? 2,4 newton. Então você já tem a força 1,3 e a força dos 3. Ele quer saber qual é a força que incide sobre a carga 3, tá? Então você tem aqui, fazer com esboço, a carga 3. A força que incide sobre ela é a força primeiro 1,3 e a força 2,3, tá? Lembra aqui, ó, a força 1,3 e a força 2,3. A força está na horizontal, ou seja,
o vetor tem a mesma direção. Quando você vai calcular a força resultante, quando elas têm a mesma direção e sentidos opostos, você subtrai, tá? Então você subtrai a maior força, que no caso é a 1,3, que deu 5,4, sempre a maior força, menos a menor, tá? Então isso é a força resultante, quando ela tem a mesma direção e sentidos opostos. Se tiver o mesmo sentido, você soma ao invés de subtrair. Então a força resultante é igual a força 1,3 é 5,4 e a 2,3 é 2,4. Logo, a força resultante é igual a 3,0 newton. Essa é a força que incide sobre o corpo. Se não quiser pôr vírgula zero, não precisa, tá? Se for uma questão de alternativa, provavelmente vai estar 3,0. Mas pode estar somente assim, ó. A força resultante igual a 3 newton. Tanto faz, tá? Então é isso, pessoal. Na próxima aula, eu vou resolver mais umas duas questões de força. É importante praticar a potência de 10 e a notação científica. Tchau, pessoal. Até a próxima.